Olá, tudo bem? Paulo? Olá, boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. E você? Como que você tá? Saúde, família, tá tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Uns probleminhas aí de família, né? Como sempre, mas Mas, Paulo, isso é normal. faz parte. Eu falo sempre para os alunos, nas palestras também, a gente resolve um problema, vai aparecer outro. Né? A gente precisa Sim, saber lidar com os problemas, né? Tentar não bitolar sim, neles, tentar pensar nas coisas boas. E a felicidade plena não existe, é uma utopia, né? sim, com certeza. A felicidade É, são os momentos, né, Paulo? com certeza, né, doutor? Ó, mais que um Com- professor, você ganhou um amigo aqui, quero o seu bem, tô aqui para te ajudar. Então fica bem à vontade aqui, Obrigado, tá? Como se você estivesse comendo um bolo de fubá comigo aqui, tomando um café. obrigado, né? Doutor, então, meu nome é Paulo, né? Eu trabalho e moro aqui em Sorocaba, né? Que eu sou policial militar, Que legal, cidade boa, hein? né? Sorocaba dizem que é muito bom para morar. Eu tenho várias ações aí, muitos alunos também, e todo mundo elogia, né? Não sei se é isso mesmo, mas parece que é muito bom, né? Não, é bom aqui. Faz acho que uns 4 anos que eu estou aqui, é muito bom. Né? Acabei vendo um vídeo do senhor no YouTube, Que né? legal, que Falando bacana. a respeito de direito de família, o senhor comentando, fazendo alguns comentários, e aí foi isso que me levou a procurar o senhor, né? Que legal, fico muito feliz. Ganhou mais que um professor, você ganhou um amigo aqui, tá? Então como eu mandei acho que para a secretária do senhor, a Mandou. Camila, Mandou sim. Eu já separei aqui na pastinha. Eu até demorei um pouquinho para uma entrar. sentença, né? É. Então, acabou de ter uma sentença do juiz aí a respeito de uma ação de exoneração de pensão. Mas qual que é o problema maior, como a gente fala, né? Não é eu deixar de dar assistência para o meu filho, jamais. Eu quero deixar de, sempre eu vou ser pai dele e tal. Mas o problema que está acontecendo é que, infelizmente, o outro lado já não coopera, né? Hoje meu menino está com 21 anos de idade, ele está cursando o primeiro ano de Engenharia de Biotecnologia e Bioprocesso na Unesp de Botucatu, né? Primeiro ano. Que legal, parabéns. Porém, porém, infelizmente, as notas dele, né? É um e meio, 3, 4, 5, 4, Você vê, eu falei 3, até parabéns porque é um curso lindo, né? É um curso lindo. Mas não tá sim, legal as notas. Será que ele tá com a cabeça no lugar? Às vezes também a pessoa não gosta, né? O adolescente, o jovem não gosta do curso, né? Faz o curso, mas não tá gostando, né? Tem isso também, né? sim. A gente fica decepcionado porque isso aí não é a primeira vez que acontece. Ele já fez um curso de programação de computadores na ETEC, de Itapeva, onde ele residia, com a É. mãe. Porém, 3 anos do curso da ETEC de programação de computadores, ele conseguiu se formar, mas porém as notas também horríveis, né? Infelizmente. Então, o que leva a crer? Que infelizmente está faltando algo. Aí eu vejo da parte da mãe dele que, infelizmente, acho que ela só se preocupa em levar em psicólogo e psiquiatra e conseguir laudos, né? Mas acredito eu que o problema dele não é só isso, né? Se ele está indo mal na escola, talvez um professor particular, alguma coisa, e eu acredito que ela nunca procurou um professor para tentar dar um auxílio para ele. Então, isso que deixa a gente bem chateado, bem triste, né? Então, é o que está acontecendo, né? Eu imagino e é ruim, né? A Sim, gente torce que nossos filhos, né? Eu falo que, claro que acho que depende muito da criação, com certeza, né? sim, Mas de fato também não é só a criação, né? Eu falo que muitas sim, vezes. Quer o maior exemplo? Talvez você vai concordar comigo, Paulo. Você cria dois, sim, três filhos do mesmo jeito, da mesma coisa e são diferentes, né? Cada um tem um com jeito, né? certeza. Tudo bem, a criação Sim, ajuda muito, o ambiente que frequenta ajuda muito, mas eu acredito que cada um tem um dom, tem um jeito, uma forma de ser, é difícil, né? sim. E qual que é a minha, Quantos qual anos que é ele a minha tem? intenção, É o né? filho único? Oi?
É filho único? É só ele que você tem ou tem mais? Só ele que eu tenho. É o Só filho. que eu me separei já faz 10 anos, né? E depois eu casei de novo, construí outra família, entendeu? E não tenho filhos nessa família, nessa outra família minha. Só tenho ele de filho. E quantos anos, Só que ele, quantos anos ele tem hoje? hoje ele está com 21, vai fazer agora em março 21. Mas a gente não tem contato. E a pensão alimentícia você sempre pagou? Depois do fim do relacionamento? Então, ele quando tinha 10 anos de idade, a gente se separou, eu com a mãe dele. Aí o que a mãe dele começou a fazer? Levar ele em terapeuta. E levava ele em terapeuta, o terapeuta disse que ele estava com depressão, não sei o quê, e levava no terapeuta. Né? Desde os 10 Levou, anos. foi no psicólogo, né? Quando ele completou 18 anos, ela me apareceu com um laudo psiquiatra que ele tinha depressão grave e que ele tinha TDAH. Ela me apareceu com esse laudo. Ela foi no psiquiatra, procurou o psiquiatra da confiança dela, a terapeuta da confiança dela, né? Então, tudo ela que pagou, da confiança dela. E ela apareceu com esse laudo aí, com 18 anos, porque imaginava ela que eu ia entrar pedido de cessar a pensão. Como ele estava com 18 anos e ainda estava fazendo o último ano de programação de computadores, eu falei assim, eu não vou mexer com ele, porque senão vai atrapalhar ele no último ano. Mas eu já sabia das notas do primeiro e do segundo ano dele, do curso de programação de computador, que eram horríveis as notas dele, horríveis. Nesse naipe, insatisfatória, regular, eu não sei como que ele se formou. E me fala uma coisa, ele trabalha, ele faz estágio, ele se vira, ele tem um dinheirinho dele ou não? Não. Infelizmente, a mãe dele, ela não permite que ele faça esse tipo de coisa. Não incentiva, não tenta incluir ele nessas coisas. Eu fico até chateado, sabe, doutor? Porque às vezes eu vou aqui em Sorocaba, eu saio, eu vejo algumas pessoas com deficiência trabalhando na padaria e tal. Eu falo, poxa, e pior que meu filho, tá estampado na cara, sabe? Eu falo, nossa, meu filho poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo alguma coisa de útil. Mas infelizmente a mãe dele e a família dele de lá, eles não incentivam ele a fazer isso. Parece que já é caso premeditado. Não permite que ele trabalhe ou faça algum estágio para ficar recebendo pensão até o resto da vida. É isso que eu levo a crer. Né? Por isso que ela fica socando atestado, e laudo médico e laudo psiquiátrico, e eu não tenho participação em nada nisso. Né? Agora ele é maior de idade, é pior ainda, porque agora, né? Só que é interessante que ela se diz responsável por ele. E a questão da guarda? Quando vocês se divorciaram, foi um divórcio consensual ou foi litigioso? Não, foi consensual. Eu nem fui para Itapeva, na verdade, eu só assinei a procuração do mesmo advogado. Ah, então foi totalmente consensual. Era o mesmo advogado para nós dois. Então foi de boa. Vendemos a casa, ela chegou e eu imaginei que eu não ia nem receber a parte da casa. Ela me deu a parte da minha casa. A minha parte da casa, sabe? Porém, em relação ao meu filho, ela começou a ter umas atitudes diferentes. Não sei se por causa do fato de eu ter me casado novamente, né? Na época eu morava em Itapetininga, fica acho que 2 horas e meia de Itapeva. Então eu tinha que buscar meu filho de carro até Itapeva, retornar para Itapetininga, levar ele de volta para Itapeva e voltar para Itapetininga, quer dizer, fazer 2 viagens. Quando eu pedia para colocar ele dentro do ônibus, que eu ia pagar tudo, ia pagar o ônibus de ida e de volta, para a gente não precisar ficar viajando e correndo risco de cansaço na estrada, em algum acidente. Ela embutia na cabeça dele que ele não podia viajar sozinho, que era perigoso ladrão no ônibus, que era perigoso isso, aquilo e tal. E daí, para mim ver ele, eu tinha que ir buscar e voltar de carro. Né? Então já começou assim. E a terapia começou assim. Às vezes eu ficava sabendo que ele estava doente pelo Facebook. Né? Eu olhava lá no Facebook e ele deitado no hospital lá estava com um doente. Porque nunca teve esse diálogo. Né? E
daí me surpreendeu isso aí. Depois dos 18 anos, ela me aparece com um laudo dizendo que ele tem TDAH, dizendo que ele, né, tem depressão grave, esse tipo de coisa. Ele sempre, quando vinha comigo, ele sempre reclamava. Ele falava assim que... Mas ele reclamava de mim. Eu ia passear com ele, falava que não estava bom, estava ruim. Eu cheguei até a pegar a guarda dele. Peguei a guarda dele, acho que foi quando ele tinha 16 anos. Ah, você chegou a ter a guarda dele. Cheguei até a guarda dele. Mas o que acontece? Quando ele chegou em Itapetininga, ele olhou para minha cara e falou assim, ó, eu não vou morar com você, eu vou morar com minha avó. Ele escolheu. A avó dele é a sua mãe ou a mãe dela? Minha mãe. Sua mãe. Que mora em Itapetininga. Aí o que ele falou? Ele falou assim, eu vou morar com a minha avó. Aí, como eu via que ele não estava bem em Itapeva com a mãe, eu acabei permitindo que ele ficasse na minha mãe. Contra a minha vontade. Contra a minha vontade. Porque se eu trouxe ele, era para ele ficar comigo. Só que daí ele chegava em casa, ele falava que não tinha quarto para ele, porque ele não queria dividir com a minha enteada, né? Ele ficava colocando empecilho em tudo. Ele ligava para minha mãe buscar ele em casa. Então era esse tipo de coisa. Aí dava a impressão que parece que ele jogava a culpa tudo em cima das minhas costas, como se eu fosse o culpado pelo fim do relacionamento. E hoje, com a idade que ele tem, ele dirige? Como que é a situação dele? Então, a estranheza é o seguinte, porque quando ele completou 18 anos, a mãe dele pegou esse laudo dele, que ele tem TDAH, que ele tem depressão grave. Mas com 18 anos mesmo, ele conseguiu fazer a prova do psicotécnico, do psicológico, passou na primeira para tirar a carta de moto, de carro, né? Fez o teste lá. A mãe dele fez a questão de colocar no RG dele o CID, que ele tem TDAH, mas no RG, que ela apresentou para o juiz. Na CNH, ela nem tocou nesse assunto. Ela não postou o CID na CNH. Ele não falou que ele tinha TDAH, não falou que ele tinha depressão, e ele, talvez de medo que ele tivesse que passar por um outro profissional, não fosse aprovado para tirar a CNH. Então, ela é tudo articulado. Parece que é tudo articulado. E eu falo isso porque você vai ficar craque, vou te explicar, vou te ensinar tudo para ninguém te enganar. Eu falo que nessas horas é fácil aparecer o falso profeta, prometer que me paga aqui que eu vou resolver tudo, que vai dar certo, que eu vou ganhar, a causa ganha. Quando começa essa conversa, eu corro. Hoje, o que você precisa saber? Né? A gente tem a ação de alimentos, que é a mãe que faz normalmente, mas o autor da ação é o filho, a filha, né? Ela representa ou assiste. Pode ser o pai também. Tem pai que faz essa ação porque ele quer regularizar a situação e descontar direto em folha. Então, tem essa ação. Dessa ação, tem uma decisão judicial. Então, você pode fazer revisional para aumentar ou diminuir o valor da pensão. Ele poderia fazer para aumentar o valor da pensão, você para diminuir. Tem a ação... Fica à vontade. E tem a ação também de execução, né? Que é para cobrar aquilo que está devendo, que cabe até prisão, a última prisão civil que sobrou. Agora, no seu caso, é a exoneração de alimentos. Por quê? Você vai fazer uma ação, uma vez que ele tem 21 anos, para não pagar mais a pensão, porque cessou, né? Sim. Não existe essa questão de idade automática. Aos 21 não precisa pagar mais, aos 24, isso é mentira, é boato bobo. Sim. Que nem aquele boato que a pensão não pode ultrapassar 33%. Não é verdade. Não é o teto. Tem gente que paga 50%, 2, 3 filhos, tem gente que paga 10, 20%, então não é um limite 33%. Agora, no seu caso, perfeito, dá para pedir exoneração, mas qual que é o problema? O problema é que ele vai alegar isso, né? Ele, a mãe, mas ele, né, com 21 já vai alegar isso, que ele tem uma deficiência. Se ele tem uma deficiência, a pensão alimentícia tem que ser ad eterna, né? E outro ponto... Mas a intenção é essa. É essa. Já tem parece. Dá a entender que é isso. É essa mesmo. Agora, o que tem que fazer nesse caso? O ideal, se for fazer a exoneração de alimentos, é bater que não, ele não tem problema nenhum. Pedir uma perícia, pede uma perícia. Uma perícia bem feita. Não, foi pedido uma perícia, meu advogado, o anterior, pediu pelo IMESC, mas o juiz lá de Itapeva negou. Ele falou que essa alegação do psiquiatra que ela contratou já vale nos autos. Então, daí, às vezes, a gente fica chateado porque parece que é uma parcialidade no negócio. Não é igual a moeda. Tem
os dois lados, né? Você tem que Eu ouvir sei. os dois lados. Porque ela foi pro psiquiatra e ela falou, o psiquiatra dela, ó, ele desde criança acontecia isso, só que o psiquiatra ouviu a versão dela, não ouviu a minha. E Né? outra coisa, quando o juiz nega a perícia, o juiz não fica preso à perícia, né? Não fica, ele tem liberdade no seu julgamento. Mas o que pode ser alegado, isso é fato, pode alegar o quê? Cerceamento de defesa, que nesse caso específico a perícia é necessária, porque é em cima da situação dele, na situação mental dele, que a pensão alimentícia continuará sendo paga ou não. Essa ação de alimentos é uma ação complexa, porque não pode só alegar isso. Tem que alegar a falta de necessidade dele e a falta de possibilidade sua, esse binômio, né? Necessidade e possibilidade, alguns dizem que teria um terceiro requisito, a proporcionalidade. Né? Então teria que bater nisso. É uma ação complexa, uma ação que eu não sei se já teve resultado, né? Já foi feita a contestação, já teve resultado útil? Então, essa daí foi feita a sentença e daí meu advogado falou assim, viu, nem adianta mais você tentar por aqui que... Daí eu acabei deixando, né? Falei assim, nem vou recorrer, nada. Ah, mas deveria ter recorrido, sim. Você conseguiu justiça gratuita? Não. Não. Ele alegou justiça gratuita, eu não, né? Mas... Então, o que é complicado é isso aí. Porque eles alugaram... O que acontece? Além dele ter passado, porque no laudo dele diz que ele tem dificuldade de concentração, não sei o que... Aí eu fico pensando, mas como que ele conseguiu passar num vestibular tão difícil que é o Unesp? E ele passou na primeira chamada, né? Na Unesp de Botucatu. E aí alugaram um apartamento para ele lá e ele ficou sozinho, né? Aí um menino com depressão e com TDAH pode ficar sozinho no apartamento. Eu não consigo entender, né? Complicado. Na verdade, tinha que ter recorrido, sim. Esse negócio, não vou recorrer, tinha que ter recorrido. E a tese boa que tem, né, é isso, o cerceamento de defesa. É claro que um juiz não fica preso à perícia, né? Ele pode julgar de forma totalmente contrária. Mas, ao mesmo tempo, essa prova ela era indispensável, né? Indispensável, né? Sim. Assim como eu penso, às vezes, que nem eu falei para o senhor, a mãe dele se preocupa, só se julga que está lá, escreveu que ela é responsável pelos atos dele, mas ele com 18, 21 anos, né? Tudo bem. Mas ela só se preocupa com esse negócio, laudo médico. É que eu falo, eu nunca pedi uma prestação de fiscalização de contas dela, nunca pedi isso aí. Para saber se tem algum recibo de algum professor particular que ela pagava para ajudar ele, já que ele ia mal na escola. Se ela se preocupava com a educação dele, né? Porque, que nem a gente fala, né? Psicólogo, psiquiatra não é professor. Né? Porque não adianta, quando ela alega isso aí, eu preciso de uma equipe multidisciplinar, que eu gasto dinheiro. Mas aí, cadê o recibo dos professores que ela pagava para ajudar ele bem na escola e bem na faculdade? Eu não vejo nada disso, ela não apresenta nada disso, né? Então dá a entender que o negócio dela é bater em cima dessa tecla, de que ele tem problema e receber o resto da vida, né? Então, infelizmente é isso. A gente fica chateado por causa disso aí. Agora, deveria ter recorrido. Agora, já que não recorreu, faz muito tempo isso? Então, daí tem aquela outra história, né? Eu tinha entrado por Itapeva, ele estava morando em Botucatu, e eu entrei por Itapeva, que era onde estava a ação, porque acabei entrando por lá. Só que daí depois eu comecei a pensar, falei, poxa, eu devia ter entrado por Botucatu, pelo juizado de Botucatu, já que ele mora em Botucatu, entrar por Botucatu, né? Agora, não sei, eu estou pensando novamente em entrar por Botucatu, que é onde ele mora, que eu preciso verificar onde ele mora ainda, porque nem isso não me passaram. Eu não sei nem qual que é o apartamento que ele mora lá. E não sei também se ele se matriculou novamente agora na faculdade, porque é só o judicial que eu consigo isso, né? Se eu perguntar lá, eu consegui só as notas do primeiro semestre dele, do segundo semestre eu não tenho nota nenhuma, não sei se ele passou ou não. Nesse Então, caso, o que você poderia fazer nesse caso? Não é porque perdeu uma ação de exoneração, fez coisa julgada, não pode nunca mais entrar. Pode entrar e deve. Só que os argumentos tem que ser uma ação muito bem feita.
Eu costumo dizer que tem que ser uma ação muito técnica, né? Não pode ser uma ação copia e cola de internet, aquele feijão com arroz com 10 folhas. Não, tem que ser um negócio muito bem feito, provar mesmo que houve uma mudança de possibilidade de pagamento sua, uma mudança de necessidade dele, e batendo muito nessa questão, que ele foi aprovado numa faculdade onde o vestibular não é fácil, ou seja, de fato, não existe uma demência ou um retardo que cause um efeito que ele não possa trabalhar. Só que a ação de exoneração é traiçoeira. Eu até brinco nas aulas, é uma ação traiçoeira, assim como a justificação compulsória, né? É uma ação que você, às vezes, acha que ganha, que é fácil, e não é, né? É uma ação bem complicada, bem chatinha, né? Você tem o número de processo aí? Você tá com o número de processo, tá com o número de processo fácil? Nossa, eu acho... Só um minutinho aqui, deixa eu ver. Tá aqui, doutor. Pode falar. É 1000, 1000, depois 638, 638, 16, 16, 2022, 2018, não, 2022. 2022. 82, 82, 60, 270. 60, 270. Então, mas é que nem eu falei pro senhor, o que dá a entender é isso aí, que a mãe dele bate nessa tecla porque ela quer o resto da vida. E a mãe dele que articula tudo isso aí. Infelizmente. Aí a gente fica nessa situação, né? Porque a coisa tá tão grave que houve até agressão já nesse caso. Só para o senhor ter uma ideia. Ele chegou a me agredir com um soco no rosto, só pelo fato de eu ter entrado com o pedido de exoneração de pensão. Nossa, chegou a acontecer isso. Chegou a acontecer isso aí. Aí o que eu fiz? Eu peguei e estava eu e ele no quarto. Aí ele teve a coragem de ir até a delegacia e falar que eu grudei no pescoço dele, tentei sufocar ele, daí ele pegou e se defendeu me dando um soco no rosto. Então, já orientado, né? Já orientado. Aí, no fim, acabou ficando elas por ela, né? É porque você poderia ter levado além, boletim de ocorrência, mas é filho, né? Você não quer... Não, mas eu fiz o boletim. Fez. Só que o que eu fiz, doutor? No dia, isso aí foi no dia 23 de dezembro de 2021. A minha mãe era viúva. Já fazia 2 anos já que eu perdi meu pai, né? E aí eu estava na casa da minha mãe, ele pegou e foi até a casa da minha mãe, com a família dele, que sempre anda para ir com ele para cima e para baixo. E a minha mãe acabou abrindo o portão, ele entrou dentro de casa. Entrou, eu fui conversar com ele, perguntar para ele o que ele ia fazer da vida dele, se ele ia fazer uma faculdade ou não, e ele acabou se exaltando e acabou me agredindo. Né? Aí, o que aconteceu? Eu falei para ele, eu vou registrar um boletim de ocorrência contra você, porque você nunca, apesar de ser meu filho, você tem que saber uma coisa, isso aí não se faz com ninguém. Não foi assim que eu aprendi com meu pai. Né? Então você nunca mais vai erguer a mão para ninguém, nem menos para uma namorada sua. Né? Porque o meu medo é isso aí, ele pegar, e já que ele fez isso aí, ele poder agredir uma namorada dele e tal, e a conversa ser diferente com o pai da namorada dele, né? Que é estranho. Então eu falei assim, então eu vou fazer isso aí para você ver que nunca se faz isso. Só que eu não fiz de imediato, porque eu sabia que ia dar pepino. Porque ele poderia correr o risco até de ser preso, passar por uma audiência de custódia. Verdade. E eu não queria isso. Você não queria dor de cabeça, né? Sim. Eu sabia que a lei, que
no mínimo ele ia fazer uma prestação de serviço comunitário, né? Depois do processo. Mas eu toquei para frente. Só que acabou dando em nada, né? Deu em nada. Eu fiquei com a lesão, ele não tinha lesão nenhuma. Ele é branquinho, franzino. Ele falou que eu tentei sufocar ele, né? Infelizmente, até isso, a gente é capaz de ouvir um absurdo disso daí, né? E a gente acha estranho por quê? Porque ele foi na delegacia primeiro que eu, registrou essa ocorrência, e a mãe dele e a família dele, poxa, você vê que seu filho foi agredido pelo pai. O pai aí ele, entre aspas, dizendo que eu tentei matar ele. E a mãe dele não faz nada, não veio sequer conversar comigo, não foi sequer no meu serviço para reclamar de mim, que eu tentei matar o filho dela. É um negócio estranho, né? Já dá para saber que é mentira, né? Já dá para saber. Tá em contradição, né? Tá em contradição. Sim. No mínimo, se fosse o oposto isso aí, eu ia chamar a mãe dele. Se a mãe dele tivesse agredido ele, eu ia chamar a mãe dele. Ó, o que aconteceu? No mínimo, ouvir outra parte. O que aconteceu? Mas nem sequer isso eu fui ouvido. Entendeu? Então, funciona dessa maneira. Parece que é um ódio mortal que tem por mim, que é só destruir. É complicado. Uma separação, um divórcio é complicado, porque às vezes, né, ou o pai ou a mãe fica o tempo todo colocando coisa na cabeça do menor. Isso tem até nome, alienação parental. Então, é isso que eu quero chegar nisso, né? Alienação parental. E é horrível, né? É horrível porque você cria um ódio na cabeça da criança ou adolescente, e pode ser que tenha, não estou falando que seja isso, mas pode ser que entrou na cabeça dele, pegou bronca, pegou ódio, é complicado, né? Ele sempre falava de dinheiro. Teve uma época que eu fui morar em Avaré, aí ele foi me visitar em Avaré. Mas parece que ele vai assistir aquela intenção, sabe, doutor? Ele chegou em Avaré e falou assim: olha, essa casa aqui de quem que é? Aí eu peguei e menti pra ele, né? Eu falei assim: essa casa aqui, seu avô vendeu a casa lá, a propriedade que ele tem em Itapetininga, e me deu o dinheiro para me comprar essa casa para mim. Nossa, ele virou um bicho. Ele falou: como? Minha herança? Como que meu avô fez isso? E a casa era alugada, não era minha. Aí ele falou assim: não, ele não poderia ter feito isso, é o dinheiro da minha herança. Então parece que já na cabeça dele já é isso aí. Tudo gira em torno de dinheiro, de herança, de pensão, em vez de procurar fazer outra coisa, é complicado. É difícil. A sua situação é difícil, é uma situação que você vai ter dificuldade de exonerar, né? Exonerar, ter uma decisão judicial favorável a você para não pagar limites, porque vai ter que ser uma peça muito bem feita, não adianta, não pode ser copia e cola de internet, vai ter que ser bem desenvolvida, com teses recursais, e fora isso, você vai ter que dar a sorte de cair com um juiz, uma juíza que leia, que se aprofunde nos estudos, né? Porque se ficar nessa de copia e cola de internet, vai ser difícil ter sucesso na ação. Sim. Por isso que eu também queria até tirar de Itapeva, né? Porque Itapeva eu acho que é complicado. O advogado dele é de lá, eu não sei como que é lá as coisas. A gente sabe como que funciona, né? Tá sempre lá, né? É difícil. Então, entrando em Botucatu, já que ele está estudando em Botucatu, seria a minha intenção. E depois, que nem eu falei para o senhor, os advogados que eu procurei são bons advogados, sabe, doutor? Porém, eles não são especialistas na área do direito de família. Eu sempre falo isso. Quem faz tudo não faz nada. Não dá para atuar em todas as áreas, né? A chance de dar errado é muito grande. Tem áreas que não combinam. Você pegar o direito previdenciário, você me desculpa, quem atua no direito previdenciário não consegue atuar no direito civil, não tem como, é impossível. Direito do trabalho é a mesma coisa, são áreas diferentes, né? E ainda mais do jeito como o senhor fala, né, que é assim que funciona. Porque o advogado ele não pode garantir nada para o cliente, porque não depende só do advogado, depende da cabeça do juiz. O que o juiz vai pensar, o que pensa. É difícil, a gente entende isso. Só que eu falei para o senhor,
falei, vou procurar um especialista, porque minha situação tá complicada e a intenção da mãe dele é fazer isso, né? Inclusive, o dinheiro, quando eu pago, vai tudo no CPF dela, na conta dela. Ele, com 18 anos, o meu dinheiro vai na conta dela. Né? Ele com 18 anos já deveria ter a conta dele, receber a pensão já na conta dele, né? Como que o menino vai, né, vai ser incluído na sociedade, sendo que a mãe trata ele como se fosse um moleque? Né? Não vai amadurecer, né? Nunca vai amadurecer. Ela impede disso. Infelizmente, ela impede isso. Né? O avô dele tinha uma empresa de calha lá em Itapeva, quando ele morava lá. Calha dá dinheiro, né? Ele poderia trabalhar com o avô dele incentivar ele. No fim, o avô dele acabou fechando a firma, ou passou para outro, e ele perdeu a oportunidade de crescer, de ter seu próprio comércio, alguma coisa, já que não quer estudar. Né? E aí a gente fica nessa situação. E eu pensei até em fazer uma proposta para ele, mas eu também não sei se vai resolver isso aí. Você vai estudar, e se você for mal na faculdade, a gente cancela essa pensão. Mas eu acho que não vai ser viável isso aí, não. O problema é que a ação, uma ação de exoneração é algo muito sério, uma das ações mais traiçoeiras. E o que eu estou vendo aqui, eu achei muito genérica, muito genérica. O caso é complexo, ou seja, para você ganhar uma ação dessa, você tem que provar, né, a necessidade dele, que não é a mesma, que ele já tem uma certa idade, a sua possibilidade de pagar não é a mesma. Você tem que bater nisso, né? O senhor entende como que... Eu pensei assim na forma de eu provar isso aí, que nem eu falei, infelizmente vai ter que envolver a mãe dele. E provar isso aí, que ela está sendo a causadora de tudo isso aí na alienação parental, pelo fato do que ela só vai atrás de médico de lá, mas ela não tem um recibo de um dentista. Eu acho que ele nunca usou o aparelho corretivo que ele precisa, né? Recibo de professores particulares também acredito que não tenha. Então, como que para médico ela vai atrás nesses casos, e para outra parte, que é a parte escolar dele, ela está um pouco se lixando. E ela tem ciência de que ele só teve nota reprovada no curso de programação de computadores, ela tem ciência de que ele está com a nota ruim, né, na faculdade, e mesmo assim não toma atitude. Parece que o que ela quer bater é no quê? É nisso aí, para tentar provar que ele é doente, que ele é doido, e receber pensão o resto da vida. Eu não sei como que uma mãe pode pensar isso. Entendeu? Eu penso isso aí. Eu não gostei da forma, das teses. Eu acho que foi muito fraco, né? Poderiam ter sido utilizadas outras teses, algo mais concreto, né? Ou seja, não é só fazer uma ação, pegar ali a ação e fazer uma ação, um copia e cola da internet, às vezes um copia e cola do que a gente tem. Não, é uma ação muito complexa. Não é fácil chegar nesse caso, porque a tese de defesa dele é muito boa. Ele pode alegar um problema mental, né? Um problema mental, um atraso. Vai alegar. Infelizmente, esse aí, que nem eu falei pro senhor, foi desde os 10 anos, a mãe dele criando ele dessa forma e me afastando através da alienação parental. O intuito já era esse, entendeu? Sem se preocupar com a saúde dele, né? Com o futuro dele. Sabendo, mal sabendo ela, que isso aí acarretaria para ela um grande problema futuro também, porque ela vai ter que ficar o resto da vida cuidando dele. Eu não gostei do que eu vi, né? Eu achei as teses, são teses muito simples, né? É um caso que exige você bater muito bem, né? No pedido de perícia, informando que é necessário, é obrigatório, não que o juiz fique preso ao laudo técnico, mas é uma prova indispensável. Né? Daria para bater que se não fosse feita a perícia,
é um cerceamento de defesa, então, de fato, deixou a desejar. Na minha opinião, a peça deixou a desejar. Agora, outro ponto